Essa é a pergunta feita hoje por uma jovem, e para ela não é de forma alguma uma questão teórica. Pastor John, minha mãe e eu temos opiniões diferentes sobre a espiritualidade bíblica, tanto que ela disse que meu marido e eu não somos espirituais. Acredito que isso ocorre porque ela abraça a espiritualidade como dons espirituais, como falar em línguas, interpretar sonhos e reivindicar cura. Meu marido e eu trabalhamos no campo missionário, estamos fortemente envolvidos na igreja, amamos o Senhor e o buscamos em todas as coisas. Eu não sei o que dizer sobre isso. É possível que nós, meu marido e eu, não sejamos espirituais? Sinto que não é esse o caso, pois vejo o fruto do Espírito em nossas vidas. Comecemos com alguns comentários sobre o uso da linguagem e a importância das definições, e depois passaremos ao uso bíblico do termo espiritual, o que é especialmente interessante porque, na versão ESV, ocorre a palavra espiritual ou espiritualmente 29 vezes, e 27 deles estão nos escritos do apóstolo Paulo, e os outros 2 estão na primeira carta de Pedro. Portanto, não é um termo muito difundido, e estamos lidando principalmente com Paulo, e estamos lidando com a sua compreensão dele, quando falamos sobre o significado da espiritualidade ou de ser espiritual no Novo Testamento. Espiritualidade de quem? Então, primeiro, algumas reflexões sobre o uso da linguagem. Eu me pergunto o que nosso amigo sentiria ou pensaria se um espiritualista da nova era que faz prática de adivinhação, leitura da sorte, necromancia, leitura de mãos e adoração da terra dissesse ao nosso amigo cristão maduro: você não é espiritual porque não busca essas práticas espirituais como eu faço. O uso mais básico que Paulo faz do termo espiritual é para se referir aos verdadeiros cristãos que têm o Espírito Santo do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 15 ao 16. Isto é, temos o Espírito Santo moldando a forma como a nossa mente avalia as coisas, para que não chamemos a sabedoria de estúpida ou tolice. Em vez disso, avaliamos as coisas à verdadeira luz de Cristo, mas as pessoas naturais não podem realizar esse ato. Eles não podem fazer isso, porque não é real para eles. É apenas uma tolice para eles. Portanto, minha conclusão desta passagem é que o uso mais básico que Paulo faz do termo espiritual é para se referir aos verdadeiros cristãos que têm o Espírito Santo e, portanto, não são mais apenas pessoas naturais, mas pessoas sobrenaturais, que nasceram de novo pelo Espírito, e cujas mentes são, portanto, capazes de ver no Evangelho a beleza de Cristo e a sabedoria de Deus. Todos os verdadeiros cristãos são espirituais nesse sentido fundamental, e esse é o seu sentido mais básico. Agora, penso que há 2 outros usos do termo em Paulo, e ambos são adaptações deste significado, e não contradições dele. Maduro em Cristo. A primeira é que Paulo pode usar o termo espiritual para os cristãos que são mais maduros na experiência desta novidade da sua espiritualidade. Aqui está o verdadeiro teste de ser espiritual, não são os dons, mas a submissão à palavra apostólica. Ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1, mas eu, irmãos, não poderia dirigir-me a vós como pessoas espirituais, o que é diferente de dizer que eles não são pessoas espirituais, mas, como crianças em Cristo. Agora, não creio que isso signifique, e eu costumava pensar assim, em que eles não fossem espirituais no primeiro sentido, mas que não estivessem agindo como tal. Conflitos e ciúmes estavam por toda a igreja, e por isso Paulo os trata como bebês. Aqui está outro exemplo deste uso do cristão mais maduro como espiritual em Gálatas capítulo 6 versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês, que são espirituais, restaurem-no com espírito de mansidão. Agora, ele é um cristão, e ainda assim está chamando essas pessoas espirituais para restaurá-lo. Aqueles que estão andando na influência mais madura do Espírito e têm o fruto do Espírito, como a mansidão, a qual ele se refere, vocês vão restaurá-los. Esse é o meu segundo uso da palavra, uma experiência mais madura dessa espiritualidade. Submisso às Escrituras. O outro uso do termo espiritual é irônico em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 37. É mais ou menos assim. Se alguém pensa que é profeta, ou espiritual,
reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Então, ironicamente, há aqueles que têm dons espirituais, e realmente têm, como, eu acho, a mãe do nossa amiga está pensando, e afirmam, portanto, ser espirituais. Mas Paulo diz, agora, aqui está o verdadeiro teste. Vocês, pessoas que estão falando em línguas e passando por curas e exorcismos, aqui está o verdadeiro teste de ser espiritual, não são dons, mas submissão à palavra apostólica. Você reconhece que nossa palavra vem do Senhor? Portanto, meu conselho à nossa amiga que enviou esta pergunta é que ela, com toda humildade, na busca de todos os frutos do Espírito Santo, não se envergonhe do mal-entendido de sua mãe. Não deixe que as palavras dela envergonhem você. Ela deveria compreender que ter dons espirituais não torna uma pessoa espiritual. Esse era o problema em Corinto. É ter o Espírito Santo que torna alguém espiritual, e ser formado à imagem de Cristo pelos seus frutos. Isso é espiritualidade madura.